Se você olhar apenas para o momento em que tudo aconteceu, é muito fácil enxergar esse caso como algo isolado, um ato extremo cometido por uma criança, algo que parece impossível de entender. Mas quando você começa a voltar no tempo e observar o contexto, a família, o ambiente e principalmente os relatos da própria mãe, a história começa a ganhar camadas muito mais complexas, e nada ali parece tão simples quanto aparenta no primeiro olhar. Não é uma história que começa no dia do crime. Não começa naquele momento específico dentro de uma casa. Ela começa muito antes, em experiências, em relações, em decisões e em aspectos da personalidade que por muito tempo não foram totalmente compreendidos. Paris Bennett nasceu no estado do Texas, nos Estados Unidos, no início da década de 1990, em um contexto familiar que carregava instabilidade emocional, dificuldades e tentativas constantes de recomeço. A mãe dele, Charity Bennett, teve uma trajetória marcada por experiências difíceis desde muito cedo. Ainda na infância, ela viveu um episódio extremamente traumático dentro da própria casa, quando seu pai foi morto pela própria mãe. Esse tipo de experiência não desaparece com o tempo. Ele molda a forma como a pessoa percebe o mundo, como reage emocionalmente e como constrói vínculos. Na adolescência, Charity seguiu um caminho que, externamente, parecia promissor. Era uma jovem dedicada, atleta, com bom desempenho acadêmico, mas, internamente, lidava com conflitos que acabaram se manifestando através do uso de drogas. Durante um período, a dependência química passou a fazer parte da vida dela, funcionando como uma forma de lidar com dores que não estavam resolvidas. Ainda muito jovem, por volta dos 18 anos, ela decidiu buscar ajuda. Conseguiu interromper o uso de substâncias e iniciou uma nova fase. Entrou na universidade, passou a estudar o comportamento humano, tentando entender aquilo que sempre a intrigou, o motivo pelo qual as pessoas fazem o que fazem. Mas a sobriedade não trouxe imediatamente estabilidade emocional. Pelo contrário, tudo aquilo que antes estava sendo anestesiado começou a surgir com mais intensidade. Foi nesse contexto que ela engravidou. A gravidez representou uma mudança profunda. Pela primeira vez, ela sentiu um tipo de vínculo que não dependia de circunstâncias. Um amor imediato, intenso, que trouxe um novo sentido para a vida dela. Quando Paris nasceu, ela tinha pouco mais de 19 anos e, naquele momento, construiu uma promessa interna de que faria o possível para oferecer a ele uma vida diferente da que ela teve. Durante os primeiros anos, Paris cresceu como filho único. Era descrito como uma criança inteligente, observadora, mais introspectiva. Tinha facilidade de aprendizado, boa comunicação e uma capacidade de argumentação que chamava a atenção para a idade. Essas características, isoladamente, são vistas como positivas, mas, ao longo do tempo, começaram a aparecer outros traços que, naquele momento, não foram interpretados como sinais claros de alerta. Segundo relatos posteriores da própria mãe, havia momentos em que ele demonstrava dificuldade em responder emocionalmente de forma esperada. Situações que normalmente gerariam empatia não provocavam nele a mesma reação. Em outros momentos, ele conseguia ser extremamente articulado, convincente, com uma habilidade incomum de conduzir conversas e influenciar pessoas ao redor. Ainda assim, dentro da rotina familiar, nada parecia suficiente para indicar que havia algo profundamente errado. Ele frequentava a escola, mantinha uma rotina considerada normal e, externamente, conseguia se apresentar de forma funcional. Anos depois, nasceu a irmã mais nova, Ella Bennett. A chegada dela alterou completamente a dinâmica da casa. Paris deixou de ser filho único e passou a dividir espaço, atenção e afeto. Segundo a mãe, a relação entre os dois era, na maior parte do tempo, boa. Havia convivência, momentos de proximidade, interações que, para quem observava de fora, pareciam comuns entre irmãos. Mas, ao mesmo tempo, existiam nuances mais difíceis de perceber. Em alguns momentos, Paris demonstrava desconforto. Em outros, necessidade de atenção. Havia episódios em que suas reações pareciam desproporcionais à situação. Nada que, isoladamente, configurasse um alerta definitivo. Mas, olhando em retrospecto, a própria mãe reconhece que havia sinais que não foram compreendidos no momento em que aconteceram. Outro ponto importante dentro desse contexto foi um período de recaída da mãe. Mesmo tendo conseguido se afastar das drogas por anos, Charity passou alguns meses enfrentando novamente o uso de substâncias quando Paris estava entrando na adolescência e ela ainda era muito pequena. Ela continuava cuidando dos filhos, mas emocionalmente não estava completamente disponível.
Para uma criança, especialmente em fase de desenvolvimento, perceber a instabilidade dos pais pode gerar impacto significativo. Segundo a própria mãe, Paris reagiu a esse período com muita raiva. Enquanto a irmã tentava oferecer afeto, ele demonstrava irritação e distanciamento. Houve também episódios mais marcantes. Em uma ocasião, após uma discussão aparentemente comum, Paris pegou uma faca e saiu da situação de forma intensa, ameaçando se machucar. Foi levado para atendimento médico e permaneceu sob observação por alguns dias. Ainda assim, não houve um diagnóstico claro que explicasse aquele comportamento. Naquele momento, tudo foi interpretado dentro de um contexto emocional, como uma reação ao ambiente, às dificuldades, às mudanças dentro da família. Com o passar do tempo, a mãe conseguiu novamente estabilizar a própria vida. A rotina voltou a um estado que parecia mais organizado. A casa funcionava, as crianças conviviam e externamente não havia nada que indicasse o que aconteceria depois. E é exatamente isso que torna essa história tão difícil de compreender, porque não havia um único evento determinante. Havia um conjunto de fatores: trajetória familiar, experiências emocionais, traços de personalidade e, acima de tudo, elementos que não eram totalmente visíveis naquele momento. Até chegar ao dia 4 de fevereiro de 2007. Era um domingo, um dia comum, com pequenas tensões dentro de casa, discussões, clima um pouco mais pesado, algo que não foge completamente da realidade de famílias com adolescentes. Naquela noite, Charity precisava trabalhar. Antes de sair, se despediu dos filhos. Um detalhe específico ficou marcado para sempre na memória dela. Ela, que normalmente não demonstrava dificuldade com separação, insistiu em pedir mais abraços, mais tempo, mais proximidade. Charity estava atrasada e precisou sair. Paris também se despediu da mãe. Nada naquele momento indicava que aquele seria o último dia em que aquela família existiria da forma como era conhecida. Durante a noite, havia uma babá na casa. Em determinado momento, Paris conseguiu convencer essa pessoa a ir embora antes do horário previsto. Ele ficou sozinho com a irmã. O que aconteceu a partir daí foi reconstruído posteriormente pela investigação. Paris entrou no quarto de ela. O ataque não foi imediato e não foi impulsivo no sentido mais simples da palavra. Houve continuidade, houve tempo, houve repetição de atos violentos. Esse elemento foi central para a forma como o caso foi analisado depois. Após o crime, ele não saiu da casa. Não tentou fugir. Ele pegou o telefone e ligou para um amigo, mantendo uma conversa por alguns minutos, sem demonstrar urgência compatível com o que havia acabado de acontecer. Somente depois disso, ele entrou em contato com o serviço de emergência. Durante a ligação, descreveu a situação e recebeu orientações para tentar ajudar a irmã. Ele afirmou que estava realizando os procedimentos, mas posteriormente ficou claro que não houve tentativa real de socorro. Esse comportamento chamou atenção imediata. Não apenas pelo ato em si, mas pela forma como ele conduziu o que aconteceu depois. Pouco tempo depois, a polícia chegou até Charity no trabalho. Inicialmente, a informação foi de que a filha estava ferida. Em seguida, veio a confirmação. Ela estava morta. E logo depois, a informação que rompe qualquer possibilidade de compreensão imediata. O responsável era o próprio filho. No dia seguinte, Charity foi até o local onde Paris estava. Mesmo completamente devastada, a primeira reação foi abraçar o filho. Era um impulso automático, uma tentativa de confirmar que ele ainda estava ali, que era real. Mas algo estava profundamente diferente. Ele não respondeu ao abraço, não demonstrou emoção. Não havia desespero, não havia culpa visível, não havia reação compatível com a situação. Em um determinado momento, ele olhou para ela e fez uma pergunta. Perguntou o que ela faria agora. A pergunta não veio acompanhada de medo, nem de arrependimento. Soava mais como um teste, como se estivesse avaliando até onde aquele vínculo ainda existia. Esse foi um dos primeiros momentos em que Charity percebeu que havia algo além daquilo que ela conseguia explicar. Nos meses seguintes, ela tentou encontrar formas de entender o que havia acontecido. Buscou explicações que tornassem aquilo minimamente compreensível. Pensou na possibilidade de um surto, de uma condição mental que retirasse dele a capacidade de escolha. Mas, com o avanço das investigações, esses caminhos foram se tornando menos sustentáveis. Evidências apontavam para planejamento, para consciência, para intenção. Em determinado momento, o próprio Paris afirmou que sabia o que estava fazendo, e mais do que isso. Disse que escolheu a irmã porque sabia que isso causaria o maior sofrimento possível para a mãe. Esse ponto muda completamente a leitura do caso.
Não se trata apenas de violência, se trata de uma ação direcionada, com um objetivo emocional específico. O processo judicial seguiu dentro das leis aplicáveis a menores de idade. Paris foi julgado como menor e recebeu a pena máxima possível dentro desse contexto: 40 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir parte significativa da pena. Ao longo do processo, avaliações psicológicas foram realizadas. Os resultados apontaram traços compatíveis com o transtorno de conduta, com características associadas ao que, em linguagem mais comum, é chamado de sociopatia, relacionado ao transtorno de personalidade antissocial. Esse tipo de diagnóstico, especialmente em adolescentes, é complexo. Não é algo que possa ser definido de forma simples, mas alguns elementos chamaram a atenção de forma consistente: a ausência de remorso, a superficialidade emocional, a capacidade de manipulação e a forma como ele descrevia o próprio comportamento. Em determinado momento, ele relatou algo que se tornou um dos aspectos mais perturbadores do caso. Disse que, teoricamente, sabia que deveria sentir culpa, que deveria existir dentro dele algum tipo de reação emocional em relação ao que fez. Mas quando tentava acessar isso, não encontrava nada. Como se existisse um espaço onde essas emoções deveriam estar, mas que permanecia vazio. Essa descrição impactou profundamente a mãe. Porque, a partir desse ponto, a tentativa de entender passou a ser confrontada com a possibilidade de que não havia, de fato, uma resposta emocional ali. Enquanto tudo isso acontecia, do lado de fora, a vida de Charity se transformava completamente. Ela perdeu a filha. E, ao mesmo tempo, precisava lidar com o fato de que o responsável era o próprio filho. O processo de luto, nesse caso, não segue um caminho convencional. Existe dor pela perda. Existe choque. Existe uma tentativa constante de reconstruir mentalmente o que aconteceu, mas existe também um vínculo que não desaparece. Mesmo depois de tudo, ela continuou visitando Paris, manteve contato, tentou, dentro do possível, entender. Isso gerou incompreensão por parte de muitas pessoas, porque externamente é difícil aceitar que alguém consiga manter esse tipo de relação depois de um evento dessa magnitude. Mas para ela, havia uma separação clara entre o que ele fez e o fato de ele ser o filho dela. Isso não significa ausência de medo. Pelo contrário, com o passar dos anos, surgiram informações ainda mais difíceis de lidar. Em determinado momento, o próprio Paris afirmou que havia considerado matar a mãe também, e que decidiu não fazer isso porque acreditava que deixá-la viva causaria mais sofrimento ao longo do tempo. Essa informação muda novamente o nível de complexidade da relação, porque o vínculo passa a existir ao mesmo tempo em que existe o medo. Medo real, baseado em algo que foi verbalizado de forma direta. Com o passar dos anos, Charity precisou encontrar uma forma de continuar vivendo. Criou iniciativas voltadas para ajudar outras pessoas afetadas por violência e questões relacionadas à saúde mental. Tentou transformar a experiência em algo que pudesse gerar algum tipo de impacto positivo. Anos depois, teve outro filho, uma nova experiência de maternidade. Uma nova tentativa de construir algo diferente, mas a história não deixou de existir. Paris continua cumprindo pena. Existe a possibilidade futura de liberdade, e com isso surge uma preocupação constante, não apenas em relação a ela, mas também em relação ao filho mais novo. Ao mesmo tempo, existe a consciência de que algumas características não mudaram ao longo do tempo, e talvez não mudem. Quando você observa essa história até o final, percebe que ela não oferece uma conclusão confortável. Não existe uma explicação única. Não existe um fator isolado que responda tudo. Existe uma combinação de elementos: história de vida, ambiente, traços individuais e decisões. Tudo isso interagindo de uma forma que, em determinado momento, resultou em algo irreversível. Mas talvez o ponto mais difícil de compreender não seja o crime em si, seja o que vem depois. A coexistência de sentimentos que parecem incompatíveis. O amor que permanece. O medo que não desaparece. E a necessidade de aceitar que, em alguns casos, entender completamente pode não ser possível. E é justamente isso que torna essa história tão inquietante. Porque ela não termina quando o crime acaba. Ela continua, dentro da memória, dentro das relações e dentro de uma pergunta que até hoje não tem uma resposta definitiva. Como alguém tão jovem pode fazer uma escolha dessa natureza?
E o que isso revela sobre tudo aquilo que ainda não conseguimos compreender completamente sobre o comportamento humano.